Acredita que já achou todas as joias escondidas em Bluey? Reconsidere! Hoje mostraremos detalhes sutis que talvez você não tenha notado e que deixam o desenho ainda mais especial. Como sabemos, Bluey é provavelmente o desenho animado mais realista que existe, graças aos incríveis detalhes presentes. O melhor exemplo disso está no episódio Bean Night, e não me refiro à passagem de Bluey da faixa branca para a amarela. Há outro detalhe incrível que provavelmente ninguém percebeu até agora. Logo no início do episódio, vemos Tilly e Bingo sentados na escada da frente. Atrás de Bingo, há um pequeno vaso de flores com um broto. No final do episódio, vemos o mesmo vaso de flores novamente, e o broto agora cresceu e virou uma plantinha. Detalhes como esse são o que tornam Bluey tão realista e divertido. Você sabia que os criadores do desenho às vezes alteram o design dos personagens sem que percebam? Uma que chamou nossa atenção e que praticamente ninguém percebeu foi a mudança no design da Sox. Sox recebeu esse nome justamente porque nas patinhas dela, podemos ver que ela tem pequenas listas acima das partes mais claras, como se fossem meias. Quando a personagem cresceu e passou a andar em duas patas, as listas das quatro patinhas desapareceram, mostrando uma mudança sutil no design da filhote que poucos notaram. Sox não foi a única a ter o design mudado, o mesmo ocorreu com outros personagens, como a mãe da Mackenzie. Nos episódios da primeira temporada, como Jogo de Espiões, vemos que ela tinha uma mancha marrom só de um lado do rosto. Mas quando a vemos novamente nas outras temporadas, o design dela está diferente. Agora ela tem manchas marrons dos dois lados do rosto. Muitas pessoas não fazem ideia, mas existem várias referências a Bluey dentro da própria série Bluey. Uma delas acontece no episódio O Jogo do Silêncio, onde vemos o livro que ilustra o episódio Morcego Fruta na vitrine de uma livraria pela qual Bundy e as meninas passam. Outra vez em que vemos autorreferência dentro da série é no episódio Show and Tell, onde vemos tanto Bluey quanto Bingo pintadas em uma caixa elétrica à beira da estrada. Mas o mais interessante é que essa mesma caixa elétrica existe na vida real e está pintada exatamente como o episódio mostra. E no episódio Kids, encontramos um detalhe realmente intrigante. Durante uma ida rápida ao supermercado, enquanto Bundy e Bluey passam pelo corredor de brinquedos, vemos um brinquedo ao fundo. E na capa podemos ver um cachorro azul que se parece com a Bluey. E não só isso, na capa também vemos a imagem de uma casa. E se você olhar de perto, vai perceber que ela se parece muito com outra casa. Estou falando da casa da Bluey. Então a pergunta aqui é, a Bluey é uma grande celebridade no mundo dela? Talvez ela seja. Como sabemos, em Bluey todo personagem de fundo tem um papel. Eles não aparecem só por aparecer. Eles estão direta ou indiretamente envolvidos nos episódios. Isso é o que torna Bluey tão divertido de assistir. Por exemplo, no episódio Market, conhecemos dois pôneis, Buttermilk e Biscuits. E esse não é o único episódio em que vemos esses dois, porque no episódio Pass the Parcel podemos vê-los novamente, mas dessa vez não vimos Biscuit. E também no episódio Curry Quest vemos eles novamente. Agora vemos Buttermilk e Biscuit juntos. Eles sempre surgem quando ocorre algum evento ou ocasião. Você sabia que o público ainda não sabe quem dubla Bluey e Bingo? Apesar de conhecerem os dubladores de Bundy e Tilly, as vozes de Bluey e Bingo permanecem um mistério. A equipe do programa optou por manter anônimos os dubladores de Bluey e Bingo, para proteger sua privacidade. Só se sabe que são filhos de membros da equipe de produção do programa. A decisão foi amplamente elogiada, principalmente pelos perigos conhecidos que atores mirins enfrentam. Em um dos nossos vídeos anteriores, falamos sobre como alguns dos personagens estão sempre usando roupas. E assim como pouquíssimos personagens em Bluey estão sempre usando roupas, da mesma forma, pouquíssimos personagens têm cabelo. Entre os poucos que tem estão Frisk, Indy, a mãe da Indy, Bradley, Digger, Dusty e a mãe do Rusty. Você sabia que Bluey foi pensada como a Peppa Pig australiana? Segundo o criador Joe Broom, ele queria fazer um desenho semelhante a Peppa Pig, mas com clima mais australiano. Ele revelou que queria criar uma versão adulta de Peppa Pig, mantendo a estrutura do desenho, mas mostrando a realidade de criar filhos. Ele explicou que já tinha escrito o roteiro disso e gostaria de revisitar essa ideia um dia. Agora não sei vocês, mas eu com certeza adoraria ver um crossover entre Bluey e Peppa Pig. Até agora, vários episódios de Bluey foram banidos ou censurados. Embora o desenho seja na maior parte inocente, alguns episódios de Bluey foram banidos e censurados por vários motivos diferentes. Alguns, por exemplo, foram considerados como dando um mau exemplo para as crianças e outros foram editados por motivos mais bobos, como falar sobre cocô. A maioria dos casos de edição ou remoção de cenas aconteceu porque o desenho foi adicionado ao Disney Plus e precisou atender às diretrizes rigorosas de conteúdo da plataforma.
Uma cena foi removida globalmente na terceira temporada, episódio 29, Exercício após forte reação negativa. Nela, Bundy se pesa e fica insatisfeito com o resultado. O episódio causou polêmica, pois pais preocupados acharam que promovia gordofobia e discussões negativas sobre imagem corporal. Seguindo para o episódio Bingo, notamos um detalhe engraçado envolvendo o estudo da geografia mundial. Quando Bandit retorna, ele faz uma pergunta para Bingo, e a pergunta é: qual é a cor do kiwi? Caso não saiba, kiwi é um pequeno pássaro da Nova Zelândia que não voa. Mas Bingo não sabe a resposta, mas afirma saber onde está e começa a montar o quebra-cabeça do mapa mundi. Mas a última peça do quebra-cabeça some. Nesse momento, Bandit diz: não de novo. Isso faz referência a mapas antigos que mostravam todos os países, mas esqueciam a Nova Zelândia. No fim, Bingo acha a peça do quebra-cabeça e ele é resolvido, colocando o país no mapa como deveria. No quebra-cabeça, o kiwi é o animal que representa o país, e podemos ver que o pássaro é de cor marrom. Neste ponto, a maioria de nós já conhece o detalhe da placa do carro do curador, onde 419 significa um tom de azul, e HLR significa curador, então basicamente curador azul. Você sabia que há placas de carro com números ainda mais curiosos? Por exemplo, a placa do carro da mãe do Terrier basicamente soletra Terrier, mas a placa mais engraçada pertence a Bella. Se você ver a placa do carro dela, está escrito Crianças Demais, referência aos seus 9 filhos. Como já sabemos, os episódios de Bluey são totalmente interligados entre si, e isso é demonstrado através de pequenos detalhes que vemos ao longo da série. Prova disso é o que achamos embaixo da almofada do sofá no episódio Cabana. Quando Bingo pega a almofada onde Bundy está, achamos embaixo o chaveiro de sim e não, igual ao controle remoto que Bingo ganhou no episódio Modo de Dança, usado para escolher quando seus pais dançavam e se envergonhavam. Quando toda a família Hiller começa a dançar porque Bingo mandou, enquanto o músico de rua toca, se olharmos para o chapéu de contribuições, adivinha o que tem lá? A mesma nota de $5 que Bluey doou ao músico de rua no episódio Mercado. Mas o detalhe mais intrigante de tudo isso é que vemos o próprio músico de rua usando essa mesma nota no episódio Jogo do Silêncio para comprar sorvete, o que mostra que a nota circulou e acabou voltando para ele mais uma vez. Então esses foram alguns dos pequenos detalhes que encontramos em Bluey, e como sempre, a gente se vê no próximo vídeo.